irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez adentro no seu lar para levar mais uma mensagem de paz. Não pode ser triste o coração que ama a Deus, por isso eu canto aleluia. Nesta oportunidade queremos ler a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma situação um tanto semelhante à que viveu a rainha Esther, o povo judeu, lá no reino de Assuero. No cativeiro surge um homem por nome Amã, que com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, ele intenta contra o povo de Deus, enganando até o rei Assuero. Antes de falarmos um pouquinho sobre esse tal Amã, queremos falar um pouco sobre o jejum. Como eu disse, há dois tipos de jejum. O primeiro que eu quero mencionar é o jejum diabólico. Que é isso, pastor Manuel? Sim, o jejum diabólico. Depois nós queremos falar no jejum à luz da Bíblia, aquele jejum que o nosso Deus tantas vezes mandara o povo de Deus jejuar. Em 1 Reis, no capítulo 21, versículos 8 ao versículo 10, então escreveu cartas em nome de Acabe. Quem escreveu essa carta é Jezabel, a satânica Jezabel, esquerdopata Jezabel. E as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, observe bem, um jejum com a intenção satânica de matar um grande homem de Deus. E ponde a Nabote diante do povo, e ponde defronte deles 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Coisas de esquerdopatas, coisas que nós estamos vivendo, ou seja, vivenciando em nossa pátria, o Brasil. Porém, nós vamos ver que nosso Deus, ele desmascara todos que tramam contra o povo de Deus. Ainda em Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia, eu estou indo bem compassadamente para que você acompanhe as Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 23, versículo 14. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Veja bem, um jejum satânico, um jejum oferecido a Satanás para matar um homem de Deus. Ainda Marcos capítulo 9, versículo 29, nós vemos, irmãos, o Senhor Jesus descrevendo. Jesus disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e
jejum. Essa casta aqui, tipificada hoje, são os esquerdopatas, aqueles que trabalham contra a obra de Deus, contra o país, contra a nação. Ele é contra a tudo que se diz bom para o povo, para a nação, para a igreja. Mas não fique temeroso não, que já já nós vamos ver e ler o que faz o jejum para Deus, o que Deus é capaz de fazer pelo seu povo. Aqui já o jejum à luz da Bíblia, nós queremos ler, abra a sua Bíblia, se você puder, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 5. Repito, Amós, capítulo 4, versículo 5. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, digo, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Meus irmãos, aqui trata-se de o jejum que a Bíblia recomenda que nós façamos, e estamos em uma oportunidade propícia para tal. Estamos vivendo uma situação que realmente precisamos muito da oração. Segundo Crônicas, eu estou lendo bastante versículo, logo depois estaremos fazendo um pequeno comentário. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao versículo 3. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos moabitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azengedi. Então Josafá, ou Jeosafá, temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Jejum em todo o Brasil. Estamos vivenciando uma situação de preocupação para com o nosso país. Nós sabemos que precisamos despertarmos e buscar ao Senhor com jejuns, com rogos e com oração. Para completarmos, vamos para o livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento ou do seu tálamo. Meus amados irmãos, observe que a Bíblia relata no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 17, de Agar e seu filho Ismael. É sabido que antes, pelo deserto, acaba a água e é lógico a comida, mas a sede é muito pior que a fome. Acabando a água, a Bíblia diz que Agar coloca o seu filho à distância de um tiro de pedra, cerca de 200 metros, e deixa-o debaixo de um zimbro, de uma árvore, para que não o veja morrer. E ela começa a chorar, a lamentar a sua situação. E a Bíblia diz que Deus, ou seja, o anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, aparece para Agar e diz: Agar, não chores, eu ouvi o choro do menino.
e ela, abrindo os olhos, vê uma fonte. E segundo os historiadores, essa fonte ela nasce naquele dia e está lá até ao dia de hoje. Ali naquela fonte, como é muito água no deserto, é mais preciosa que o ouro de Ofir. E ali ela se estabelece, todos que passavam ali, diz os historiadores, que passaram a comprar água daquela fonte e eles se estabelecem ali é formada uma cidade em mercê daquela fonte que o Senhor Jesus providenciou para eles. Então, o jejum judaico, o jejum dos judeus, a Bíblia afirma que ele é das 6 da manhã às 18 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. E observe que o profeta Joel, nessa ocasião do capítulo 2 e o versículo 16, ele relata que o povo estava vivendo uma carestia semelhante à que vivenciamos em nosso país. E o profeta Joel, aqui ele está convocando a todos. A rainha Esther, ela convoca a todos. Ela diz ao seu primo pai Mardoqueu que convoque o povo para que jejue 3 dias e 3 noites, e nem comais e nem bebais. Olha só, a situação era de vida ou morte. Não havia uma perspectiva, não havia o que fizessem para escapar da morte que já estava assinada e carimbada com o anel do rei que inocentemente havia carimbado. Mas a oração move a mão de Deus. A oração inverte as situações. E o que é que o profeta Joel, nessa ocasião, tinha uma grande carestia? Congregai o povo. Santificai a congregação. Aqui, a congregação se refere a todos aqueles que servem ao Senhor, que congregam, que vão nos cultos, que estão presentes, que estão sempre de prontidão servindo ao Senhor. Mas o povo aqui mencionado é aqueles que é alheio, que segue a Jesus de longe, que talvez não estão preocupados com as coisas de Deus, que talvez não imaginam que Deus está somando tudo que nós fazemos. Aqui, e ajuntai os anciãos. Agora, nós estamos em uma situação que nós estamos vivendo num regime fechado. Até, como eu já disse, um certo irmão esse dia escreveu: governadores, quando é que nós vamos para um regime semiaberto? Nós com mais de 12 anos de idade, estamos vivendo aqui num regime fechado, dentro de casa, enquanto soltaram os presos. Eu não entendo, nunca vou entender, mas isso Deus vai resolver esse problema. Pois bem, agora chegou a vez, os anciãos também teriam que ser congregados, teriam que chamar os anciãos, e não só isso, agora também congregar as crianças. Crianças, os irmãos sabem que a criancinha aí até uns 5 anos, uma criança que já anda, já canta, já faz alguma... E os que mamam, aí a situação agora é de todo calamitosa. Não fica ninguém de fora dessa situação. Ele está dizendo aqui: congregai o povo, aqueles que até pode ser católico, ortodoxo, helenita, que pode ser batista, wesleyano e etc, etc. Congregai o povo. Esse povo que não está acostumado a congregar. Agora é a hora, chegou a hora de você dobrar o teu joelho
e buscar a Deus para que Deus tire da nação essa epidemia, que não é tanto uma epidemia ou uma pandemia de vírus, mas uma pandemia política esquerdopata, com intenção de tornar o nosso país um país comunista. Para quê? Para que a igreja do Senhor venha sofrer os danos, venha ser confiscada, não possa cultuar, não possamos ter nenhuma liberdade. Congregai o povo. Como eu disse, o jejum era das 6 da manhã às 6 da tarde. E teria que jejuar aqui o povo não crente. Eu me lembro que logo quando eu aceitei a Jesus, Passagem Velha, ali perto de Colégio Agrícola João Coimbra, em Barreiros, Pernambuco. E logo que eu aceitei a Jesus, pela misericórdia de Deus, ainda na minha mais tenra idade, 2 de junho de 1968, eu tinha menos de 13 anos de idade, e nos cultos de oração, na minha época, entravam também as pessoas não crentes, mas, meus irmãos, que os não crentes que entravam também teriam que dobrar os joelhos. Eles entravam, a porta era fechada na minha época, no culto de oração. Os irmãos pernambucanos aí, nordestinos, dessa época, sabem do que eu estou dizendo. Os amigos não crentes que iam ao culto do círculo de oração, e a oração eram 2 horas de joelhos. Eles teriam que dobrar os joelhos e só levantava quando se tocava uma campainha que o dirigente da congregação tinha naquela época. Aí cantava-se o hino e fazia-se uma pequena pregação no culto de oração. 2 horas de joelhos. Os irmãos pernambucanos daquela época sabem o que eu estou dizendo. Agora chegou esse tempo que o profeta Joel está dizendo: congregai o povo, todos, busque ao Senhor. Quer a vitória, quer um Brasil abençoado, quer que o nosso país não se torne um país comunista, joelho no chão. Olha, se de todo te calares nesse tempo, socorro de outra parte virá. O nosso Deus, ele nunca perde em batalha. O nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, a quem a igreja serve, esse nunca vai perder. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas tu e a tua casa perecereis. Então, irmãos, quem é que tem que orar? Quem é que tem que jejuar? Quem teve que jejuar nessa ocasião? Repito, todo o povo, crentes e não crentes, a congregação, isso é, os crentes que congregam, os anciãos, as crianças e os que mamam. Essas crianças, elas eram obrigadas a jejuar nesse dia de consagração para que Deus invertesse a situação em que o povo estava vivendo. O povo havia pecado e os gafanhotos, 5 espécies de demônios, havia consumido a terra, as plantas, as árvores, as folhas, e tinha comido tudo. Está escrito lá no capítulo 1 de Joel, depois você leia. Não havia mais nada. A praga, que é tipo dessa pandemia, desses demônios que estão assolando agora, incutido, repito, na vida de políticos corruptos, a maior parte. Mas Jesus é o nosso guia. E quando essas crianças, imagine que a criança lá para as 8 da manhã, 9 da manhã, 10 horas, elas começavam tudo a chorar, porque ela queria mamar, queria comer. Criança não entende nada disso. E imagine que essas crianças começam a chorar, e a Bíblia relata que
Como eu já li no livro do Gênesis, no capítulo 21, versículo 17, Deus ouviu o choro do menino. Porque a criança, ela é inocente, não tem pecado. E quando ela chorava com fome, eu acredito que quando deu umas 17 horas, 16 horas, pouco antes das 6 da tarde, só não choravam as crianças, mas choravam as mães, os pais, porque essas crianças chorando de fome, desesperada, isso trouxe uma agonia para os pais e chorava todo mundo quebrantado nos pés do Senhor. Então o Senhor agora disse: eu ouvi a oração. Chegou a hora de buscarmos ao Senhor para que Deus mude o quadro dessa situação. Então nós tivemos a ideia aqui de dois tipos de pessoas. Nós tivemos Judá, o pacificador, e tivemos Amã, o esquerdopata traidor. Em Gênesis, no capítulo 37, versículo 26, então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Estamos precisando de crentes, de políticos que tenha um coração humilde, um coração voltado para Deus, pacificador. Nós temos visto isso. Eu, com a idade que tenho, do tempo que eu acompanho, não gosto muito de política, mas todo mundo é político. Não tem como você não viver no mundo e não ser político. Eu não me envolvo com política, mas eu sou patriota, sou brasileiro, e numa situação dessa eu tenho o dever de não silenciar. Eu tenho o dever de defender a minha pátria, o Brasil, orando e defendendo aquele que tem boa intenção com o nosso país. Mas o caminho é oração. Ou você busca a Deus, ou você poderá sofrer grandes catástrofes, porque se não orarmos agora, talvez depois seja tarde demais. Mas nós temos um pacificador e temos também um traidor chamado Amã. Este é capítulo 3, versículo 8, que é o tema que nós temos lido. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei. Por isso, não convém deixá-los ficar. Ou seja, não convém que permaneçam vivos. Essa é a ideia da esquerda. Se você ainda não entendeu, se você não está entendendo o que é que se trama no Brasil, o que é que se trama no mundo, é a trama que o comunismo reine, para que o preparo do anticristo encontre tudo pronto para ele. Mas, meus irmãos, nós que tememos a palavra de Deus, não vamos ficar aí preocupados. Vamos estar alerta, buscando ao Senhor, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Amã, ele era parente de Agag e guardava ódio no seu coração desde os tempos do profeta Samuel. Quando Samuel mata Agag, os irmãos conhecem a história ali de Saul, essa descendência de Agag, ele vai se arrastando até que chega nesse mau Amã, que tinha um ódio no coração. Eu quero aqui abrir um parêntese, abrir um adendo. Você, irmão, que por acaso tem ódio no teu coração, arranca isso hoje em nome de Jesus, porque se você continuar com esse ódio,
você vai fazer igual a Amã e o teu fim será morrer enforcado. Você e toda a tua família. Deixa esse ódio, esse rancor, busca a Deus, perdoa e vive dando glórias ao nome de Jesus. E deixa para lá ódio, abandona a ira, busca o Senhor, porque você fica doente, você fica rancoroso, e o fim de quem guarda ódio é morrer na forca. Você pode até pensar que a forca será para Mardoqueu, mas veja, Deus inverte o quadro. O nosso Deus ama quem busca a sua face. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio e ele a ele animosamente. E disse a Agag: na verdade já passou a amargura de morte. Quem disse? Quem disse que Deus se esquece do que nós fazemos? Nós vamos colher o que plantamos. Não fique preocupado. O que nós plantarmos, isso vamos colher. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício? Holocausto e sacrifício da parte satânicos. Holocausto e sacrifício, como fizeram com a intenção de matar Paulo. Não vamos comer. Igreja, ora, porque Deus é quem vai resolver isso. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, que não sejas rei. Cuidado, obedeça a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu já quero encerrar, para que esta mensagem não fique tão prolongada, mas eu quero repetir: essa é a sua oportunidade. Busque ao Senhor, ore pela nossa nação, ore por Israel, ore você da nossa cidade aqui de Araraquara, ore pelo nosso pastor presidente Leidi Ribeiro, pela sua família, ore pelo ministério, ouça os cultos online que está tendo todos os dias. Cada dia tem um tipo de trabalho, um das irmãs, outro da mocidade, sábado é das crianças, quinta-feira é da mocidade, terça-feira é a palavra do nosso muito digno pastor Leidir, que é uma bênção dos céus, e domingo também o culto veiculado sempre das 19 às 21 horas. Não perca esses cultos online, está sendo uma grande bênção para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós já estaremos orando, e eu quero, nesta oportunidade, pedir que os irmãos continuem orando por nós. Se puder, busque ao Senhor dessa oportunidade. Eu quero repetir um versículo para você: porque se de todo te calares nesse tempo, a igreja ela não vai perecer, de jeito nenhum. A igreja é de Cristo. Jesus já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela segue caminhando. A igreja nada barra a marcha da igreja. Mas você, a sua família, poderá sofrer danos cruéis, terríveis, e depois lamentar porque não somou quando os pastores todos estão convocando. O nosso presidente da República convocou. Todos estamos orando. Ou fazemos isso, ou poderemos sofrer uma revanche muito grande. Irmãs choravam, esperando o Consolador. Mestre, disse-lhe Marta, queríamos tua consolação. Vamos orar nesse momento. Eterno Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus de todas maravilhas, estende as tuas santas mãos desde os céus agora
sobre a nossa pátria, o Brasil, sobre a tua amada igreja, que segue caminhando, não obstante as agruras dessa vida, não obstante as tribulações, as angústias, as provações. Quantos cristãos, Senhor, têm sido mortos pelo simples fato de servir ao Senhor? Igrejas têm sido queimadas pelo resto do mundo. Meu Senhor, mas nesse momento estenda as tuas santas mãos para abençoar os teus servos, aonde quer que haja um servo teu. Estenda a tua mão agora para abençoar com paz, com saúde, com prosperidade, com alegria da alma, no espírito, Senhor. Estende a mão para abençoar o teu povo Israel, as nações. Senhor, esse teu servo que agora está orando comigo, essa família, cada família aqui representada, cada um tem uma necessidade, uns estão enfermos. Eu repreendo no nome de Jesus agora toda enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, seja de qualquer procedência for, eu determino em nome de Jesus a tua bênção, a tua cura. Se for desemprego, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor. Supra a necessidade, não deixe faltar o pão, a veste e o calçado. Senhor, eu oro pelos poderes constituídos, derriba por terra a corrupção. O Senhor sabe como fazer. Deus eterno, estenda as tuas mãos nesse momento para, Senhor, solucionar esses problemas e dar a vitória. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o nosso pastor Leidi Ribeiro, sobre a sua família, sobre o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor do Wellington, Senhor, pastores presidente de convenções, presidente de campos, dirigente de congregações, Senhor, maestro de coral, dirigente de mocidade, enfim, a todos os teus servos, desde o menor até o maior. Eu peço a tua bênção e por tudo agradeço, no nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre. Nós vamos vaticinar agora sobre você a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo que está em nossa sintonia, com as famílias, com os missionários, com as crianças, com os que estão hospitalizados, com os que estão enfermos, com o teu povo Israel, com as nações, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o
assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê, altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calma.